Olá, boa noite. Aqui é o professor Valdir, curso de Engenharia, turma Uniaself, curso de Engenharia Civil, São Raimundo Nonato, período de pandemia, dando continuidade às nossas aulas no período remoto, aulas online, e tentar passar para vocês aqui um conteúdo de levantamento topográfico, dando uma continuidade. A gente vai falar hoje sobre as declividades, Deixa a câmera ver se a câmera pega o foco aqui. Só um minutinho. Pronto. Demorou. Mas deu certo. Falando sobre as declividades, também são aplicadas no setor viário para a construção de rodovias. Então, na parte de declividade, na engenharia, a gente tem que calcular qual é o ângulo favorável. Espera um minutinho aí. Um ângulo favorável para saber a declividade necessária que um carro venha fazer a curva e não perca o controle ou a direção ou o sentido da tração do carro na rodovia. Se vocês já perceberam, tem algumas rodovias que a gente passa, quando vai pegar numa curva, ela tem uma leve declividade que com a velocidade do carro, que eu falo a centricidade do carro, ele vai denominar aquela posição vertical numa declividade na pista. Eu vou fazer um comparativo aqui para a gente ver, ó, num ponto aqui, no ponto A, no ponto B. Aqui uma leve distância, vamos dizer que essa altura aqui seja de 13 metros. E essa distância aqui, ó, seja um ângulo de 7 graus, 24 minutos e 25 segundos. Aqui eu vou dizer que é B, numa distância de 100 metros. Com essa declividade aqui, pessoal, a gente consegue achar, tendo o ângulo, tendo a altura e o comprimento, a gente consegue achar a distância correta. Vamos dar continuidade aqui, a gente pode falar que a declividade percentual de 77 graus, 24 minutos e 24 segundos em porcentagem entre os pontos A e B, pois são 13 metros de deslocamento e 100 metros de deslocamento horizontal. Essa na porcentagem. Também eu posso dizer que a declividade de 7 graus, 24 minutos e 24 segundos, ela está em graus. Pessoal, essa zoada aí é que eu moro aqui ao lado do Clube 5 Estrelas e parece que vai ter alguma convenção política aí, estão puxando umas correntes hoje aí. E no dia que eu tive um tempo melhor para fazer uma videoaula, o pessoal tá puxando aquelas correntes ali. Mas enfim, vamos dar continuidade à nossa aula, tentar ao máximo não estar atrapalhando ninguém ou prejudicando ninguém, ok? Aí entre os pontos A e B, pois está a abertura angular existente entre
a linha horizontal e a linha que liga os pontos A e B. Então a gente pode dizer que a declividade percentual é igual a declividade igual a percentual igual a dV dividido por dH vezes 100. Essa é a declividade em porcentagem. Eu estou multiplicando por 100, que eu estou tirando a porcentagem. Pego a altura dV, pego a altura dH e faço a divisão. Já a declividade em graus é a declividade, que ela é dada em graus, igual arcotangente, de dV sobre dH. Aonde? Só um minutinho. Aonde o dV é igual a distância vertical, que é 13 metros, e o dH é igual a distância horizontal, que é 100 metros. Aqui é só para a gente ter uma base de compreensão para a gente dar continuidade aqui no conteúdo. Mais da frente aí no livro de vocês, a gente vai falar sobre os tipos de triângulos. Que os tipos de geometria que conta 3 lados e 3 ângulos. A gente pode ter os tipos de triângulos. Tipos de triângulos. Pode ser triângulo equilátero ou acutângulo, que é esse aqui. O ângulo aqui 60 graus, o ângulo aqui 60 graus, o ângulo aqui 60 graus. Distância aqui 1, a distância aqui 1 e a distância aqui 1. Que ele é o triângulo, é o acutângulo. Possui todos os ângulos. Possui todos os ângulos agudos. Possui todos os ângulos agudos. Ou seja, com medidas inferiores a 90 graus. Ok? Tem também o triângulo escaleno, que é o retângulo. Esse é o mais comum para a gente usar, que é o centro. Esse aqui é o mais comum que a gente utiliza. 27 graus, vamos dizer aqui o ângulo aqui 63 graus, vamos dizer que a distância aqui tem 50 centímetros, aqui tem 1 metro, aqui tem 1,118 metros. O triângulo escaleno, que é o triângulo retângulo, possui um dos ângulos igual a 90 graus. Ok? Esse aqui é o tipo de triângulo mais comum que a gente usa na topografia, ok? Aí, dando continuidade, a gente tem o triângulo
isósceles ou obtusângulo, ele já tem esse formato. Ele já não é comum usar dentro da topografia, mas aqui o conteúdo da gente é tentar mostrar que o tipo de geometria que conta com 3 lados e 3 ângulos. O triângulo significa isso, é o tipo de geometria que conta com 3 lados e 3 ângulos, ok? Aqui eu vou dizer que tem 1 metro, aqui 1 metro, aqui 1,765. Esse tipo de triângulo aqui, ele possui ao menos um dos ângulos obtusos, ou seja, maior que 90 graus. Coloquei aqui no cantinho aqui, aproveitando o espaço. Então os triângulos são isso, são os tipos de triângulos, que é o tipo de geometria que conta com 3 lados e 3 ângulos, ok? Dando continuidade, a gente vai falar sobre o triângulo retângulo, que eu falei para vocês aí desde o começo. Ele é o mais utilizado. Triângulo retângulo, que é uma das geometrias de maior importância para a topografia, certo? Das mais importantes da topografia. É formado por 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos que descreverão a geometria. Já a equação para definir o total de ângulo de um polígono, ou o total de ângulo de um triângulo retângulo, eu posso dizer que a equação que pode definir ele seja essa. A equação que é o T total igual a 180 graus vezes N menos 2. Onde o T é o total angular dentro de um polígono e o N é o número de lados do polígono, ok? Entretanto, também existe a maneira de encontrar o total de ângulo externo. Essa total de ângulo aqui, se a gente olhar aí, a gente está falando na parte interna. Ele fala, é um triângulo de geometria de maior importância, tal, é formado por 3 lados, consequentemente 3 ângulos que descreverão a geometria, que é o total de ângulo dentro do polígono. Agora, fora do polígono, a gente pode utilizar essa fórmula, que é o T igual a 180 vezes o N mais 2. Que essa definição aqui, ela existe para encontrar o total angular externo, fora do polígono, ok? Já essa fórmula aqui da definição tem a função de calcular o total angular dentro de um polígono. Portanto, a gente pode dizer que o quê? Que serve para qualquer outro tipo de polígono, não só para o retângulo. Ele vai servir essa fórmula tanto para um pentágono, para um hexágono e diversas formas, inclusive o triângulo. Então, quando eu falo que ele é um polígono, ele pode servir para qualquer um. Um exemplo aqui, ele pode servir para um triângulo. Aqui é um triângulo. Desculpa aí minha letra, que a letra com o decorrer dos anos a gente vai abreviando. Pode servir para um retângulo. Pode servir para fazer um formato aqui. Pode servir para o pentágono. Pode servir para um
octógono, ok? Então essa fórmula aqui do T total dentro do polígono, ela vai servir não só para o retângulo, mas ela pode usar para qualquer tipo de polígono, que significa o triângulo, pode ser o triângulo, retângulo, petângulo, octano, o octógono. Todos esses você pode utilizar essa fórmula. Professor, para que eu quero saber isso aqui? Quando a gente precisa saber o total de ângulos dentro de um polígono. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui simples aqui, ó. Um exemplo. Um polígono de 6 lados. É um polígono de 6 lados. Então eu vou conseguir saber, ó, T igual a 180 graus vezes o N menos 2. Aqui eu não coloquei para vocês, mas até coloquei, ó. N é o número de lados de um polígono. Então a gente vai colocar aqui agora, ó. Igual ao quê? T igual a 180 vezes o 6, que foi colocado aqui, menos o 2. Então vai ficar T igual a 180 vezes 4. T igual a 720 graus. O total de ângulo angular dessa figura, desse polígono, que para mim não importa, ele pode ser um retângulo, um triângulo, um petângulo, um octógono, ele vai ser definido assim, ok? Ok, pessoal? Até aqui tudo simples. Pessoal, isso aqui é só uma preparação para a gente tentar dar início na parte de círculos trigonométricos. A gente vai passar agora para eles aqui e vamos tentar resumir ao máximo para facilitar a vida de todos. Que é o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico os valores angulares são baseados no círculo trigonométrico. Uma grande dica aí, pessoal, sobre o círculo trigonométrico é que ele possui o raio equivalente a uma unidade, sendo essa positiva ou negativa, de acordo com o eixo analisado, a sua abscissa no eixo X e ordenadas no eixo Y. Portanto, todos os valores representados nestes eixos estão entre o mais 1 e o menos 1. E ele terminou de dizer, pessoal, que está dentro de uma abscissa entre o eixo X e o eixo Y. Então vamos fazer aqui um eixo. Um eixo X, um eixo Y, correto? A gente sabe que aqui é o eixo X, sabemos que nesse lado aqui vai se aplicar em positivo, então é mais 1. Aqui também é positivo, mais 1, porque é o Y. Aqui é X, ou na verdade, desculpa, aqui é o X e aqui é o Y. A gente sabe que nesse lado vai se aplicar desse jeito. Então, se desse lado aqui o Y é positivo, desse lado aqui ele vai ser negativo. O X desse lado ele está positivo, a gente sabe que esse é negativo. Isso aqui não é novidade para vocês, isso aqui vocês já estudaram, matérias anteriores, e todo mundo sabe que nesse ponto aqui é 0, ok? Aqui a gente vai criar o círculo trigonométrico, ok? Vamos definir o seguinte, vamos dizer que aqui é 30 graus, aqui é 60 graus, aqui é 90 graus, correto? Aqui é 120 graus, aqui é 150 graus, aqui é 180 graus, aqui é 210 graus, aqui é 214 graus, aqui é 270 graus. Aqui é 300 graus, aqui é o 330 graus e fechamos, tanto desse lado começa como 0 grau, como desse lado fecha 360 graus. Pessoal, eu dividi aqui o meu círculo trigonométrico em escala de 30. Eu pulei de 30 em 30. Eu poderia ter pulado em 10 em 10, em 1 em 1, em 0, em 0,5. Sim, mas eu poderia ter dividido. Eu dividi em 30 em 30 para a gente tentar fazer uma leitura geral. Aqui dentro do eixo do círculo trigonométrico, eu posso dizer que existe uma figura bem aqui, ó. Não posso dizer que aqui existe um triângulo retângulo bem aqui, ó. Sim, só lembrando para vocês, aqui é dividido em quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante, ok?
Então, dando continuidade, aqui eu não posso dizer que existe um triângulo retângulo aqui. Vamos tirar ele daqui. Vamos pular ele para aqui. Posso dizer que existe um triângulo aqui. Ok? Com ângulo de 60 graus. Ok? Posso dizer que o quê? Que aqui é o cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente. E aqui a minha hipotenusa. Lembram lá do teorema de Pitágoras? Vamos começar a dar mais ou menos o início aqui para vocês entenderem. Aqui é uma função trigonométrica, ok? Aqui já se torna uma função, vou dizer, umas funções trigonométricas, ok? Dentro dessa função aqui, a gente pode dizer que existe a função seno. Quem nunca aprendeu sobre seno, cosseno, vai aprender agora, vai ter a oportunidade de aprender agora. O seno. Qual é a fórmula do seno? Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos dizer que nossa figura seja essa, ó. Que aqui tem um ângulo de 60 graus. Ok? Eu vou dizer, essa parte maior aqui, ó, essa parte maior aqui é a hipotenusa. Em frente da hipotenusa sempre vai ser o cateto oposto. E do lado da hipotenusa vai ser o cateto adjacente. Ok? Vou dizer que meu cateto oposto custa 0,866. A hipotenusa, eu vou dizer que é 1. E o cateto adjacente é 0,5. Agora é só substituir na fórmula. Seno de quê? Seno de 60 é igual a 0, que é o cosseno oposto, que está aqui, ó, 0,866 dividido por 1. Então, o seno de 60 vai ser 0,866. Ok, pessoal? Simples, simples, não tem dificuldade nenhuma. Dando continuidade aqui, a gente vai ver aqui a função do cosseno. Qual a fórmula do cosseno? Cosseno é igual a cateto adjacente por a hipotenusa. Ok? Vamos dar exemplo aqui de uma figura aqui, ó. Triângulo retângulo aqui. O ângulo de 35 graus. O cateto adjacente aqui. Porque aqui tem hipotenusa, ó. Cateto adjacente de 0,85. Cateto oposto de 0,6. A hipotenusa de 1,04. Ok? Então vamos botar aqui, ó. Cosseno de 35 igual a cateto adjacente 0,85 dividido por hipotenusa 1,04. Se vocês fizerem essa continha aí, pessoal, só um minutinho, vou pegar aqui minha calculadora, ó. 0,85 dividido por 1,04. Vai encontrar esse valor. 0,8173. Então, o cosseno de 35 equivale a 0,8173. Ok, pessoal? Dando continuidade. Só um minutinho, pessoal. Prendeu aqui as coisas aqui. Dando continuidade, a gente pode falar agora sobre a tangente, que é a função tangente. A função tangente é a tangente igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? A fórmula só é essa, guarda ela aí, guarda ela. Vamos dar continuidade aqui que a gente vai ver agora aqui na frente. Vamos relembrar lá, pessoal, lá no ensino médio, sobre o teorema de Pitágoras. Aonde o teorema do Pitágoras ele fala que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A fórmula do cara só é essa.
Resume tudo. Para ficar melhor, para nossa função trigonométrica, a gente pode dizer que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado, ok? Vamos agora ter uma noção e calcular uma distância horizontal ou vertical pelo teorema de cálculo de altura de uma caixa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Calcular a distância horizontal e verticais empregando o teorema para calcular a altura de uma caixa d'água. Ok? Vamos fazer um desenhozinho aqui. Vamos dar exemplo que eu estou usando um teodolito para me calcular a distância. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro aqui a caixa. Deixa eu ver se eu desenho aqui uma caixa aqui. Eu só quero saber a altura da base dela, tá, pessoal? Vamos dizer que aqui é uma caixa d'água. Não sei se vocês vão perceber que é uma caixa d'água, mas vamos dizer que seja. Aqui eu vou desenhar um teodolito. Vamos dizer que aqui é o chão. A basezinha do teodolito. O teodolito aqui ele está com a altura do chão de 1,5 m. Ele vai proporcionar um ângulo com distância aqui. Vamos dizer que esse ponto aqui seja a 40 metros. Essa altura aqui, a gente sabe que é aquela altura de 1,5 metros do teodolito, ok? Essa altura aqui, ó, essa distância aqui, ele pega o ângulo até esse ponto aqui, que é o ponto B. Ele pega e cria um ângulo de 30 graus. Aí a gente sabe essa distância aqui, ó, dV, para a gente calcular a distância. Aonde que dV é a distância vertical, o HS é a altura, vamos dizer, do prisma. O prisma é essa ponta aqui, ó, essa ponta do teodolito aonde gerou essa imagem, tá? Aqui eu posso dizer que é vamos botar aqui a estação total, que é uma coisa mais moderna, ok? Daqui a gente pode pegar, ó, vamos calcular a tangente. Eu sei que a fórmula é tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Vamos transformar o seguinte, o cateto oposto aqui, eu já sei que ele é o dV, que ele está em relação ao outro. Então eu posso transformar isso aqui como tangente igual a dV sobre o cateto adjacente, ok? Só substituir agora. Tangente é igual tangente de 30 graus, que é os 30 graus aqui, igual a dV dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente é o 40. Vou pegar e vou calcular aqui. Vou achar a primeira aqui, a tangente. A calculadora aqui, ó. Tan de 30. Achei o valor, que vai dar 0,57735. Não vou colocar a quantidade de casas aí, o restante não, ok? Igual a dV dividido por 40. Aqui eu vou fazer uma troca. Esse número para que ele tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então eu vou dizer que aqui vai ficar dV igual a 0,57735 vezes o 40. Então dV vai ficar igual 0,7735 vezes 40. Vai ficar 23,094 metros. Pessoal, consegui achar a altura da caixa? Por parte, sim. Encontrei a primeira parte. Só que está faltando uma coisa. A altura total.
Por que, professor, altura total? Se a gente retornar lá no desenho, vocês vão ver que esse dv só está aqui, ó. Qual é a altura total? Mais 1,5. Então, vou pegar o 23,094 mais 1,5, que vai me dar um dv de 24. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, pessoal. Vai me dar um dv de 24,59 metros. Pessoal, eu vou finalizar essa aula aqui, porque já está dando 30 minutos. Vou terminar a aula, a gente vai passar para a aula online agora. A gente está hoje dia 11 de setembro de 2020. Polo de São Renato, professor Valdir, curso de Engenharia Civil. Vou finalizar essa aula agora, para a gente retornar para a aula online. Quando retornar, envio para vocês o outro conteúdo das videoaulas. Ok, pessoal? Boa noite e até daqui a pouco.